Hoje, na aula de hoje, a gente vai finalizar o tema da saúde pública. A gente já tá falando faz um tempinho, né, gente? Eu sei que vocês já devem estar cansados, já fazem algumas semanas que a gente tá falando sobre SUS e tudo mais. A gente tratou da trajetória histórica, falou como era antes, os problemas disso tudo, fez pontes com as questões do capitalismo, né, a saúde e a capitalização da saúde, falou de bem-estar relativo, falou dos programas do SUS, de diversas coisas que eu julgo importante, não apenas para essa aula, mas também para alguns outros temas que a gente vai tratar lá na frente, principalmente sobre o conceito de saúde e doença, que é um conceito muito importante, que dá pra gente utilizar em vários temas. Então, por isso essa atenção redobrada agora, e porque, né, é um assunto muito importante de vocês saberem para a vida, não apenas para fazer ali alguma prova de vestibular que possa vir e cair, alguma coisa assim, mas também porque o SUS é um direito de vocês, é um programa maravilhoso do Brasil que a gente tem que defender, a gente tem que lutar por ele. Então, por isso que eu julgo tão importante e demando tanto tempo falando sobre tudo isso. Me desculpem se ficou cansativo e tudo mais. Então, hoje eu pretendo finalizar isso daqui a uns 20 minutinhos e falar um pouquinho mais da tese, falar um pouquinho mais da introdução, né, que a gente trabalhou a tese, mas a introdução ela não é só a tese. Então, numa segunda parte da aula, a gente também vai falar de estrutura de redação. Vou dar alguns exemplos e tudo mais. Então, hoje, para finalizar, a gente estava falando dos programas do SUS. Na aula passada, a gente parou nessa tela, a gente falou dos agentes comunitários, eu estava explicando, contando algumas coisinhas deles. Então, se ficou alguma dúvida da aula passada, não relutem, me chamem. Estarei disponível para as dúvidas. E agora, né, falando dos outros programas do SUS, que são 100% gratuitos para toda a população brasileira, a gente também tem o Programa Nacional de Vacinação. Então, estão disponíveis mais em torno de 45 imunobiológicos para toda a população. E essas vacinas, elas são diferentes de acordo com a faixa etária e de acordo com a necessidade da pessoa também. Então, para uma mulher grávida, para um idoso, há vacinas diferentes e todas as vacinas estão previstas pelo SUS. Mais de 45 tipos de vacinas. E é só você ir lá, tem durante o ano a campanha nacional de vacinação com as datas certinha. Então tal semana, tal dia vai ser essa vacinação, faz a campanha, chama as pessoas e de acordo ali com a sua localização você vai em determinado postinho de saúde, recebe essa vacinação totalmente grátis e é um destaque nacional. O Brasil dá isso 100% gratuito. Não são todos os países que oferecem isso, que fazem isso. E tem um dos princípios da inclusão social, né? Abarcar toda a população sem nenhum tipo de distinção. E é uma estratégia de saúde pública muito, muito, muito importante, porque ela acaba economizando muito lá pra frente, evitando diversos tipos de doenças, diversos tipos de transtorno para toda a família, né? Porque um ente querido adoecido traz diversos tipos de reformulações dentro da família, né? Então, é muito importante, porque economiza muito também dos cofres públicos, então um custo-benefício muito alto, e diversas doenças já foram varridas do território nacional. Então, 2 exemplos são a varíola e a poliomielite. A poliomielite é aquela doença que dá na infância e que a pessoa ela perde a mobilidade, ela fica na cadeira de rodas. E não sei falar exatamente se a poliomielite é um vírus, uma bactéria, né? Não sou dessas áreas das biológicas, mas eu sei que compromete a mobilidade. Então, é uma doença que torna a pessoa que nasceu ali saudável, né? E aí, na infância, ela se torna portadora de deficiência. Então, é uma doença muito triste,
na década de 50, 60, era muito comum no Brasil as crianças desenvolverem essa poliomielite. Então era uma situação bem triste e que foi controlada por meio da vacinação. Hoje em dia ela já foi controlada, erradicada do território brasileiro. E a varíola também, que foi um dos primeiros programas de vacinação do Brasil, quando nem existia o SUS. Começou a ter os surtos de varíola e aí o governo entrou com essas medidas de vacinação para a população, viu que deu certo, que foi um sucesso e continuou os incentivos, continuou fazendo as vacinações da varíola, tanto é que hoje em dia a gente não tem mais surto de varíola, é uma outra doença controlada. É muito importante, né, também a gente discutir a questão da vacinação, porque ultimamente a gente tem muitos movimentos contra a vacina, anti-vacina, que são movimentos anticientíficos, que não tem nenhuma cientificidade por trás disso. A vacinação, ela é sim eficaz, ela é sim muito importante, ela é um direito da população e não se enganem com esse tipo de pseudociência, gente. E esse também é um tema que pode aparecer, as pseudociências que a gente tem atualmente na sociedade, né? Os terraplanismos que a gente tem. Então tá aí, vocês podem usar esses exemplos da poliomielite, da varíola, da vacinação brasileira como um direito da população, como elementos, ideias para vocês colocarem num outro tipo totalmente diferente de redação, que seria, né, sobre as pseudociências atualmente do século XXI, o retrocesso científico, vocês podem utilizar também. E então é isso, né? Se vacinem, fiquem espertos com a vacinação. Se vocês verem alguém fazendo campanha anti-vacinação, fala pra pessoa que ela é burra e que ela tem que ficar quieta. Seguindo, então, pra gente falar um pouquinho do programa dos Mais Médicos. Um programa muito polêmico, né? A gente vê aí polêmicas e polêmicas desde o seu início do programa dos Mais Médicos, desde o início lá nos governos petistas, até hoje no governo Bolsonaro. Mas o que é esse programa Mais Médicos, né? Lembra que a gente estava falando que o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, então é muito difícil a gente dar acesso à saúde para toda a população. O programa dos Mais Médicos, ele veio para pensar nesse acesso à saúde em lugares que são, assim, muito pequenos, muito distantes, populações ribeirinhas, rurais, em cidadezinhas que não tem tantos recursos e tudo mais. Então surgiu dessa demanda emergencial de ausência ou escassez de profissionais de saúde em regiões prioritárias para o SUS. Estou aqui, tá? Se quiser acompanhar a leitura. Então, nessas regiões estariam compreendidos municípios com alto percentual da população em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade econômica e com alto percentual de utilização do SUS. Ou seja, populações de vulnerabilidade, né, econômica, social, que necessitam dessa atenção especial da saúde. E além do programa prever levar mais médicos, mais assistência para essas populações, ele também previa a ampliação de unidades básicas de saúde, que são as UBSs. Lembra que a gente falou da atenção primária? As UBSs estão na atenção primária. Além de mais vagas na graduação de medicina e da expansão das residências médicas, que são as especializações dos médicos, que a gente também já falou um pouquinho. Então, é muito importante essas residências para dar uma atenção especial, uma atenção especializada. Porque se você está com problema no joelho, o clínico geral, muito específico, o clínico geral não vai saber, né, identificar e tudo mais. E residências não apenas para médicos, é importante também. Existe residência para fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais, para fazer uma atenção integrada e mais específica, que é tão importante. Então, o programa Mais Médicos também previa a ampliação de todas essas vagas.
E uma referência para o Programa dos Mais Médicos foi o Reino Unido, que é um país que também tem um sistema público de caráter universal e de atenção básica, que foi uma coisa que a gente discutiu muito nas aulas passadas, né? Atenção básica, atenção primária, ou seja, a atenção na saúde preventiva, para evitar que as pessoas adoeçam, passam pelo processo do adoecimento. Não, a gente foca no quê? No processo da saúde, na promoção da saúde. Promover a saúde para não chegar no adoecimento. Essa, apenas lembrando a atenção básica. Para atingir esse número, em 2013, seriam necessários mais 168 mil profissionais, aproximadamente, no Brasil. E eu trouxe esse daqui que está em verde, porque eu achei muito interessante essa parte que eu retirei, inclusive, foi de um livro muito bacana que fala bastante coisas sobre a saúde, numa linguagem bem informativa e objetiva. Tá nas referências também, para quem quiser dar uma sapecada nessas informações. E eu achei muito interessante que compara o Brasil de uma maneira positiva com o Reino Unido, porque a gente é muito acostumado a criticar o SUS, a criticar o sistema de saúde e tudo mais. A gente liga a televisão, tá sempre lá um bombardeamento de notícias negativas sobre o SUS, né? E aí a gente está sendo comparado positivamente com o Reino Unido. A gente está ali caminhando com o Reino Unido em relação ao sistema público de saúde universal e gratuito. Não é igual, lógico, porque o Reino Unido é um país muito mais rico que o Brasil, comparadamente com a extensão territorial e o número de habitantes que tem lá. Né? Uma moeda muito mais rica, com um valor de compra muito mais valorado, né? Então, acho interessante a gente fazer essas comparações. Igual na aula passada eu trouxe a comparação com os Estados Unidos, que muitas vezes as pessoas tendem a glorificar os Estados Unidos como se fosse um país, assim, maravilhoso, extraordinário, o American Way of Life, né? Que tudo funciona, tudo é perfeito, tudo mais. Então é importante isso pra gente ir se desconstruindo dos sensos comuns, né? Que a gente vai criando na nossa cabeça. Então, sobre os programas dos mais médicos, na época, né? Atualmente, então, essas informações foram retiradas de 2015, 2016. O programa tem 18 mil vagas, preenchidas por 8 mil cubanos, 4 mil brasileiros formados no Brasil, 2 mil brasileiros que estudaram no exterior, 450 médicos intercambistas de outras nacionalidades. Cerca de 2 mil postos não foram preenchidos. O que eu achei importante trazer isso, que está aqui em azulzinho. É importante a gente pensar o quanto que os médicos cubanos foram muito maiores nesse percentual. Né? Foram praticamente praticamente mais da metade das pessoas que vieram compor esse programa, porque na época teve muita discussão dos médicos brasileiros de que estão roubando nossos empregos, a medicina cubana não é tão boa quanto a medicina do Brasil e tudo mais, mas a gente está falando de áreas muito remotas e muito vulneráveis, em que muitas vezes os médicos não aceitam vir trabalhar. E quando foram fazer o preenchimento de vagas, a gente tem os dados aqui. Os médicos brasileiros formados no Brasil foram apenas 4.500, enquanto os cubanos foram 8.300 que vieram. E sobraram 2 mil postos. Então, cadê os médicos brasileiros que estavam criticando tanto isso, né? Pra gente pensar também na importância dos cubanos de virem pra cá e preencherem essa vaga, aceitarem esse emprego, de ir pra regiões remotas e vulneráveis. Porque é muito fácil criticar, né? Muitas vezes. Então, partindo aqui pro lado para onde está em verde, a ampliação do número de médicos no atendimento básico de saúde evitou 520 mil internações em 2015, gerando uma economia em internações hospitalares equivalente a 1/3 do orçamento do programa naquele ano. Então, a economia, gente, foi enorme, foi uma economia de milhões e milhões de reais. E além da economia em dinheiro, também tem a economia
psicológica de todas essas pessoas, de todas essas famílias que foram assistidas, que evitaram o, o saturamento emocional que é você ter um ente querido ou que é você passar por uma internação e tudo mais. Então é um programa, né, muito importante e que está sofrendo ataques pelos novos governos, como a gente vai ver. Lembrando que todas essas informações, gente, para quem quiser ler da onde eu tiro tudo isso daqui eu retirei de uma notícia de um jornal que traz esses estudos que vieram à tona com todas essas economias que foram feitos. Tá tudo lá nas referências para vocês lerem, tá? Então, teve os estudos da FGV, tá? Em que estudaram 2.940 municípios, antes e depois dos mais médicos. Desse total, 2.210 receberam os profissionais o mais médicos e 730 não. E segundo os estudos, houve uma redução, segundo esse estudo, na verdade, houve uma redução consistente de 4,6% nas internações gerais, em geral, e 5,9% nas relacionadas a doenças infectoparasitárias em 2015. E aí vem os números da economia. Naquele ano, as 11,3 milhões de internações custaram 18,2 bilhões. E a economia de quase 840 milhões corresponde a cerca de 33% dos 2,6 bilhões destinados ao mais médicos no período. Então, tá aí os números que eu falei que tinham sido economizados aqui anteriormente, né? Equivalente a 1/3 do orçamento do programa. Então, foram economizados 840 milhões de reais com essas internações. E é importante a gente pensar sobre os cuidados preventivos, os cuidados na saúde básica, porque o programa dos mais médicos, ele prevê uma assistência reforçada na prevenção, na saúde básica, criando laços com a comunidade, laços com essas pessoas, com os usuários, que quem utiliza o SUS, a gente utiliza o nome de usuários. Então, criando laços com usuários do SUS para trazer eles cada vez mais para dentro do sistema, para eles serem assistidos e tudo mais. E foi muito positivo nesses anos o programa dos mais médicos. E aí, né, tem a polêmica dos médicos cubanos, que muita gente não tem informação de qualidade e sai falando: ai, Cuba comunista, ai, Cuba não sei das quantas. É o que a gente mais encontra em reuniões de tios, né, na mesa do Natal, blá blá blá. Vamos adorar falar. Então tá aí para vocês terem conteúdos para redação e também para informar os tios chatos de plantão. Então, há 1 ano e 4 meses, com a vinda do governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele fez campanha em cima dos mais médicos também. Era uma das coisas que ele prometia, que era expulsar os cubanos, expulsar os comunistas daqui do Brasil. Ele afirmou diversas vezes que os médicos que estavam aqui eram espiões da ditadura comunista de Cuba e que estavam aqui numa conspiração e tudo mais, aquela psicose coletiva, né, que ele faz e tudo mais. E foi uma das promessas do partido dele. Ele prometeu suspender, varrer os cubanos daqui do território. E aí ele suspendeu o programa com os cubanos sobre os motivos por que, né, que teve a suspensão. Porque ele quis a revalidação dos diplomas dessas pessoas e fazer um modo de contratação individual. No entanto, o acordo ele era feito pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e não individualmente, médico por médico, cada um acordo com o governo brasileiro. Não, era um acordo feito por meio dessa organização, em que parte do salário desses médicos ia para Cuba, e grande parte, diga-se de passagem, eu não lembro exatamente quanto,
mas uma parte, assim, considerável, sabe? Ia pro governo cubano. E aí ele começou a falar que não era justo, que Cuba era uma ditadura e que não era certo isso, quis rever toda essa questão contratual e revalidar os diplomas dessas pessoas também. Revalidar os diplomas, gente, é quando você tem que fazer uma prova específica, geralmente é muito difícil de fazer isso, para ver se o seu diploma tá apto ou não. Ou seja, ia ser uma burocracia tremenda, né? Um gasto público tremendo para fazer tudo isso e repensar todas essas contratações, essas revalidações. E, além disso, o governo de Cuba não aceitou, porque, obviamente, o governo de Cuba não é parceiro do governo de Bolsonaro, são governos conflitantes. E o governo de Cuba não aceitou tudo isso. E né, Cuba tem um regime deles e tudo mais. E assim, gente, que a minha opinião, né, tendo em vista toda essa economia que gerou, toda essa economia em dinheiro, em saúde, em tudo mais para a população que tem nesses outros slides, é aquele famoso ditado, né? Por que a gente vai mexer em um time que tá ganhando? E foi o que o Bolsonaro fez. Ele varreu e tal, Cuba não aceitou essas novas exigências dele, se mandou, cancelou os contratos, porém agora, se a gente for acompanhar as notícias, com a nova pandemia do coronavírus, a gente tá precisando de médicos, a gente tá precisando de assistência na saúde, e o governo pretende retomar a parceria e trazer de volta 2.000 profissionais. Ou seja, foi uma iniciativa burra do governo ou não foi? Minha opinião, é lógico que foi. Não se mexe em time que tá ganhando. A não ser pra fazer melhorias, né? O que não foi o caso. Porque ele varreu, falou que ia fazer uma nova coisa, não fez nada, agora tá precisando trazer de volta, tá vendo como vai ser essa contratação. Então, né, essa é a polêmica dos mais médicos. Uma outra coisa que pode vir também nas redações, vocês podem falar sobre os mais médicos, tanto se vier algum tema sobre saúde preventiva, saúde comunitária, SUS como um dos exemplos e tudo mais, mas também pode vir um tema específico sobre essas polêmicas dos mais médicos, gente, porque teve um ano, eu inclusive fiz esse Enem, que caiu exatamente sobre a lei seca, uma prova muito específica, perguntando sobre a lei seca no Brasil, uma lei específica e tudo mais. Então, coisinhas assim mais específicas recortadas também podem aparecer. E os mais médicos, esse programa é polêmico desde que nasceu, né? Então, agora a gente caminhando para finalizar, né, a questão do SUS, e eu queria falar um pouquinho da pandemia. Um dos motivos de eu trazer essa aula sobre o SUS tão cedo foi porque a gente tá vivendo um momento de crise dentro da saúde pública. Um momento de crise dentro da saúde pública, não. Também, né? Sim. Mas não era isso que eu queria falar. A gente tá vivendo um momento de crise, um momento de pandemia. Todo mundo aí, a gente tá tendo que fazer aula online, se virar do jeito que pode. A gente não sabe quando a gente vai poder sair. Mas uma coisa que a gente sabe, pelo menos, é do trabalho que tem sido feito pelo SUS e pelos profissionais do SUS na garantia da saúde da população. Então, se você tiver algum problema, você não tem um plano de saúde, você não tem como marcar com as suas contas, você pode ficar tranquilo que você tem direito à saúde pública e você não vai precisar gastar nada. É só você ir numa UBS, ir em alguma UPA, procurar, né, um pronto-socorro que você vai ser atendido. E tem essa reportagem, trouxe isso porque tem essa reportagem que eu tava lendo hoje em dia, ela tá em inglês aqui embaixo. Meu amigo que me mandou ela, eu não consegui encontrar em português. Mas, falando sobre a situação drástica do governo dos Estados Unidos, eu já trouxe um trecho, né, de um documentário que critica a saúde pública dos Estados Unidos e fala da saúde
saúde pública não, porque não tem saúde pública lá, que critica o sistema de saúde dos Estados Unidos e fala da saúde em diversas partes do mundo. E pra gente falar sobre a capitalização da saúde, a capitalização dos direitos humanos. O que é isso? É transformar os nossos direitos básicos e essenciais que a gente vem conquistando com muita luta, por meio de muitos movimentos sociais e durante muitos anos, e esses direitos cada vez mais estão sendo ceifados pelos nossos políticos. Então a gente precisa ficar esperto sobre isso, precisa lutar sobre esses direitos para que eles não caiam na mão das grandes empresas que querem transformar a nossa saúde em comércio, em capital de giro, ou seja, querem fazer a capitalização dos nossos direitos básicos. E isso não apenas na área da saúde, gente. Na área da educação também a gente vê um processo contínuo disso acontecendo no Brasil. A gente vai falar também sobre isso no decorrer dos anos. E principalmente sobre a saúde. Um dos exemplos que eu trouxe nas aulas passadas foi a PEC, de corte de gastos, de limitação dos gastos da saúde. E se a gente for dar uma pesquisada no Google, a gente vai encontrar diversos cortes na área da saúde com a intenção clara e terrível de fazer a saúde ser cada vez mais subfinanciada, cada vez mais precária, para ela ir se desintegrando e deixando de existir. E no meio disso chegar ali o sistema privado, oferecer e tudo mais, e tudo isso sendo feito com muita manipulação da população que não tem acesso a essa informação, que não sabe que o SUS é tão novo, tão recente e ainda tem muita coisa para conquistar, né? Ainda estamos engatinhando em toda essa questão da saúde pública. Faz apenas 30 anos que o SUS existe. E não é uma população muito desinformada que a gente vê criticando uma coisa que é muito perigosa para eles mesmos. Então, tem muita glorificação, romantização dos Estados Unidos. Lá não tem um sistema de saúde público. Lá tem essa capitalização do sistema de saúde. Ela é presente e ela é muito triste. E tem esse relato de um enfermeiro, o Derek Smith, que ele deu um depoimento à CNN. Ele atua lá em Nova York e ele contou, muito triste, que ele ouviu de uma paciente que estava morrendo a seguinte frase: a conta vai sobrar para quem? E a preocupação desse paciente era morrer e deixar a esposa endividada. E ele fala: isso demonstrou que falhamos profundamente quando alguém precisa se preocupar com as próprias finanças em pleno leito de morte. A pandemia faz saltar aos olhos a inadequação do país não só em responder à altura, mas em proporcionar cobertura de saúde. Então a gente está vivendo um momento muito drástico de pandemia. Não quero romantizar esse momento que está sendo muito difícil para muitas pessoas, mas ela tem um pequeno lado positivo, que é fazer a gente refletir sobre esses direitos. Então a gente vê pessoas nos Estados Unidos morrendo sozinhas e preocupadas sobre a conta com quem vai ficar essa conta, quem vai pagar essas contas caríssimas. Lembra que na aula passada eu iniciei com um vídeo de uma pessoa que teve que escolher entre um dedo ou outro e que um dedo custava $60 mil. Então são contas que vão endividar a família inteira. Não basta você lidar com o transtorno psicológico e emocional que é você perder um ente querido, você ainda tem que lidar com o endividamento que isso vai causar, porque o seu país não lhe assegura o seu direito básico. O seu país está preocupado em quanto vai custar a sua morte, quanto vai custar a sua vida e quem pode pagar por isso. É a saúde virando comércio. É a morte virando... a morte não, é a vida virando um bem de compra e não um direito garantido. E isso é muito sério. Então, a minha opinião, né, sobre essa pandemia é que
A gente não quer em nenhum momento romantizá-la e falar, ai, a pandemia veio pra gente refletir e sair da bolha. Não, gente, não quero romantizar. A pandemia veio pra fuder a gente mesmo. Mas, por outro lado, é pra gente refletir sobre essas políticas neoliberais, a gente refletir sobre esse capitalismo selvagem que quer vender até mesmo a vida, que quer vender até mesmo direitos básicos. E isso é muito sério. Então, a gente tem que lutar por um sistema de saúde universal, um sistema de saúde bom, que ainda falta muita coisa, né, a ser feita, ainda temos muitos problemas, mas o caminho não é acabando com ele, o caminho não é colocando a culpa no sistema de saúde, porque ele não tem culpa de nada. Quem tem culpa são os nossos governantes corruptos, que não pensam no direito de toda a comunidade, no direito de toda a população, e sim pensa apenas em um número muito pequeno de algumas empresas que lucram e muito com isso. Um exemplo disso, desses lucros de grandes empresas, foi que quando teve o Temer, né, ele, na época do impeachment da Dilma, da Dilma e tudo mais, eu morava em Uberaba. E nessa cidade, a Unimed pagou pra colocar, como que fala? Aqueles banner grande lá, não é banner, gente, me fugiu o nome agora, outdoor. Então a Unimed pagou pra colocar outdoor pela cidade inteira, financiando, né, apoiando claramente esse impeachment, com um motivo muito claro do porquê disso, que o impeachment do Temer, ele já veio propondo claramente a PEC, que foi durante o governo dele, que foi sendo aprovado e tudo mais. E era uma das medidas que ele mais defendia, era a PEC dos gastos para educação e para saúde. E a Unimed que foi quem apoiou. E por que será? Porque limitando os gastos do SUS, ele vai ficar sucateado, ele vai ficar subfinanciado e mais pessoas vão ter que recorrer para a saúde privada. Mais pessoas vão ter que fazer milagres para poder pagar uma Unimed, para poder ir para o sistema privado. Então a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar esperto nesses governantes, a quem que eles estão servindo. Ao grupo de empresas que já são ricos, que são donos dos meios de produção, donos da política também, porque eles compram esses votos e tudo mais, ou esses governantes estão servindo a população. Vamos ficar esperto nisso. Então é isso, né? Eu te respeito, mas se você veio na minha casa falar mal de minha família ou do SUS, veio no lugar errado. Tá aí o meme para vocês, porque a culpa não é do SUS. A culpa é do subfinanciamento e de um grupo de governantes safados. E é isso. Obrigada por me aguentarem falando. Agora vamos ver quanto tempo a gente tem. A gente tem mais uns 15 minutinhos para falar sobre a introdução, temas relacionados, vamos correr com isso. Então, gente, a gente consegue citar diversos temas que dá para falar com essas aulas que eu dei. Um deles é a importância da reivindicação pela saúde pública no Brasil, os desafios para manter a saúde pública no Brasil, a polêmica gestão de saúde pública no Brasil, os avanços da saúde pública no Brasil. Cada tema, eles parecem ser praticamente iguais, eles parecem falar da mesma coisa, porque todos citam a saúde pública, todos querem que você traga a realidade brasileira. Porém, é importante a gente delinear certinho o que cada tema quer, pra gente não cair no tangenciamento do tema, que foi uma das primeiras aulas que eu dei pra vocês, que foi, olha, tenham cuidado pra não achar que tá falando sobre o tema, mas perder ponto porque não respondeu exatamente ao tema. Então, se a gente tá falando da importância da reivindicação, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de movimento social, de luta social por direitos, a gente tá falando de direitos básicos e como é importante que a população participe lutando para ter esses direitos, de que forma a população vai participar disso, por que é importante isso.
Mas se a gente está falando dos desafios para manter a saúde pública ou da polêmica gestão, a gente já está indo para um lado mais da crítica da saúde pública. Esse tema ele já está perguntando quais são os problemas enfrentados, né, a polêmica gestão. Então está perguntando muito sobre política também, sobre quem faz parte dessa gestão do SUS, quem financia, por que ela é polêmica, o que está acontecendo. Então, o exemplo dos Mais Médicos é uma gestão polêmica de ir lá cortar o programa e agora com a pandemia querer voltar aos médicos, por que cortou e tudo mais. É um dos argumentos que vocês podem usar, um dos exemplos. Então, nesses dois temas já está perguntando mais das problemáticas que estão envolvidas dentro desse sistema. Agora, o outro tema aqui de baixo, os avanços da saúde pública, já está perguntando as coisas positivas que vieram com a saúde pública do Brasil. Então, vocês podem citar todos os programas que a gente falou de saúde pública, pode falar por que eles são importantes, citar ali uma trajetória histórica, como era antes e como é agora, comparar com outros países que não têm a saúde pública como é, comparar, por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil, e falar desses avanços. E não necessariamente criticar. Então é muito importante delinear bem o foco que o tema traz para vocês, para não cair num tangenciamento. Porque se um tema está perguntando a reivindicação, a importância da reivindicação pela saúde pública, e você acaba apenas falando dos problemas que tem dentro do SUS, e você não fala nada da importância da população criticar os governantes e ir atrás de reivindicar tudo isso. E aí, você tangenciou, você não respondeu o que realmente perguntou e perde ponto. Então, isso é muito importante, vamos se atentar a isso. Ao mesmo tempo, gente, que essa aula abarca todos esses temas e muitos outros também, são só alguns exemplos, vocês podem usar os conteúdos ministrados nessas aulas em alguns outros temas que não são necessariamente sobre saúde pública, mas que tem a ver com o que a gente tá falando. Ai, meu Deus. Gente, a gente só tem mais... Coloca o despertador pra não me perder. A gente só tem mais uns 5 minutinhos, então vamos avançar. Vocês podem falar, por exemplo, sobre os avanços e desafios da Constituição de 88. Porque os direitos da saúde, o SUS iniciou na Constituição de 88, depois teve a outra convenção, né, em 1990, mas ele teve início ali, o direito à saúde teve início na Constituição de 88. Então, você já tem ali um argumento, um ponto para falar, né? Falta outros, mas um recheiozinho, essa aula já ajudou. A importância do patrimônio público para o Brasil do século XXI. Então, acabei de falar sobre diversas questões sobre por que é importante a gente ter esse patrimônio público para fornecer a saúde brasileira e tudo mais. Então, já é um outro recheio que vocês podem utilizar de argumento, de por que é importante. O processo de capitalização de direitos sociais e suas consequências para a população brasileira, que foi praticamente o que eu falei agora no final, quando eu estava falando lá da capitalização dos Estados Unidos e tudo mais, sobre como ultimamente as políticas neoliberais, né, estão querendo transformar tudo em mercadoria em prol das grandes empresas capitalistas, e enquanto isso a população é deixada de lado e tudo mais. Então, são temas que vocês podem utilizar, tudo que a gente falou nessa aula, apesar de não ter sido o foco da aula. Esses são exemplos para vocês se manterem espertos, porque é muito comum o aluno não ter essa conexão de um tema com outro tema. Mas apesar de eu estar falando de saúde pública, eu não estou falando só de saúde pública, gente. A gente está criticando e abordando e refletindo sobre uma série de coisas. Então, vamos abrir sempre a cabeça para rechear esses textos com muita informação de qualidade. E, eu trouxe esses temas para a gente lembrar da tese. Então, para refrescar a cuca, a tese ela é resposta ao tema, apresentação dos argumentos A e B. Início eu foquei bastante, ela é apenas a apresentação.
Ela não é trabalhar os argumentos. Ela vai apresentar. E aqui a gente tem o passo a passo da tese, que é, primeiro, ler ali o tema e fazer uma lista com todos os assuntos que você sabe sobre aquela temática de saúde pública. Então, vamos supor que esse brainstorm seja tudo que a gente falou na aula. Todos os programas, todas as questões da trajetória histórica, as críticas e tudo mais. Esse é o brainstorm, é uma lista com tudo que a gente sabe sobre o assunto. Depois, a gente vai ler com atenção o tema e delinear o foco dele, que foi o que a gente fez aqui, quando eu estava explicando. Se a gente vai falar da importância da reivindicação, é sobre isso, cuidado para não fugir do tema e tudo mais. Vendo esse foco, delineando qual é esse foco, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para esse brainstorm, a gente vai voltar para essa lista e a gente vai selecionar as melhores ideias que combinam mais com o foco desse tema, para não perder ponto em viagem aí que não tem nada a ver. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai montar o projeto de texto, selecionando qual é o argumento A e qual é o argumento B, selecionando o que você vai trazer para dentro daquele texto, porque não tem, gente, como a gente trazer tudo que a gente sabe. Olha tudo que vocês aprenderam sobre o SUS. Não tem como querer colocar aquela enxurrada de coisa. O texto vai ficar extremamente grande, ninguém vai entender nada, não vai ter linha suficiente. Então, nessa hora, a gente tem que selecionar as ideias. E a gente vai selecionar as ideias tendo em vista o foco do tema e tendo em vista aquilo que você sabe falar mais. Porque, por exemplo, eu sei falar mais sobre o programa dos mais médicos, porque eu comecei a ler o relatório lá que estava no livro. Mas, vamos supor que eu não saiba quase nada sobre como funciona o SAMU. Eu vou querer falar do SAMU? Não. Eu vou pelo caminho mais seguro, pelo caminho dos mais médicos, que é o que eu li mais, que é o que eu tenho mais propriedade para falar. E aí, fazendo esse projeto de texto, delineando o que você vai colocar no argumento A, no argumento B, que você vai colocar na introdução, você vai lá e escreve a sua tesezinha. Essa é a atividade que eu gostaria que vocês me entregassem. Pega algum desses temas, escolhe qual deles você vai fazer, faz essa trajetória e me manda para eu corrigir, para vocês treinarem essa introdução e essa tese. Mas, gente, a introdução, ela não é apenas a tese. Não basta escrever apenas o parágrafo de tese. Ela também tem que vir junto com a apresentação de fatos e ideias que vão ajudar o leitor a se situar naquele tema. Ai, mas o que é isso? Eu coloquei um exemplo aqui embaixo para vocês se inteirarem. Suponhamos que o tema seja os desafios para manter a saúde pública no Brasil ou a polêmica gestão da saúde pública no Brasil. Escrevi ali um trechinho para a gente visualizar isso, essa introdução. Então, há aproximadamente 30 anos, o Brasil não possuía um sistema de saúde pública. Dessa forma, a população dependia de parcerias com o sistema privado e com entidades filantrópicas, deixando-a, pois, com uma atenção pouco eficiente, desigual e elitista. Atualmente, o país possui o Sistema Único de Saúde, SUS, que passou a garantir assistência integrada de saúde gratuita para todos os brasileiros. No entanto, tal sistema sofre duros ataques de políticas neoliberais, comprometendo os diversos programas de saúde oferecidos. Gente, o que está em vermelho é a tese. Por que o que está em vermelho é a tese? Porque responde os temas que foram propostos e porque apenas apresenta dois argumentos, o argumento A e o argumento B. Ai, mas como assim? Repara que está escrito, no entanto, tal sistema sofre duros ataques de políticas neoliberais, comprometendo os diversos programas de saúde oferecidos. Não fica um ponto sem um nó sem ponto nessa frase? O que são essas políticas neoliberais? O que são esses ataques? Quais são esses programas de saúde oferecidos? Por que eles estão sendo comprometidos? De que forma? Fica uma interrogação ali. Não dá para saber. Por quê? Porque esse é o desafio para manter a saúde pública. Essa é a polêmica gestão.
da saúde pública no Brasil. Essa é a resposta ao tema. Só que na tese, ela é apenas a apresentação dos argumentos de forma a responder esse tema. Porque lá na argumentação, a gente vai detalhar e explicar para a pessoa, ó, o argumento A, que é duros ataques de políticas neoliberais, que é um dos desafios, que é uma gestão polêmica, a gente vai colocar ali no parágrafo 1 de argumentação. E aí você explica quais são esses ataques, quais são essas políticas neoliberais, dá exemplos e tudo mais. O argumento B, que é esse comprometimento dos programas de saúde, aí você já vai explicar no segundo parágrafo de argumentação, colocando exemplos e tudo mais, e fechando essas interrogações, fechando esses pontos. Mas não basta na introdução você colocar só essa parte, porque daí o texto fica incompleto. O que você precisa colocar na introdução também? Colocar ali fatos e ideias que vão servir de base, que vão ajudar a sustentar as informações que você vai trazer durante o texto. O que eu utilizei para colocar de base? Eu coloquei que o SUS existe há 30 anos e que antes a população não tinha acesso público e gratuito. Então a atenção era pouco eficiente, era desigual e era elitista. E atualmente tem o SUS, que é gratuito. Então o que eu fiz nessas informações, gente? Eu coloquei uma conceituação de fatos. Conceituei fatos. Fiz também uma breve introdução histórica, falando um pouquinho da história, colocando ali alguma história, para introduzir, para dar uma base para aquela pessoa que está lendo o texto, de que eu vou falar de SUS, que eu vou falar de um sistema gratuito, que eu vou falar de um sistema que ele não foi assim sempre. Então eu vou dar uma base para a pessoa não ficar perdida naquele texto. Então, maneiras de você pensar em ideias e fatos para colocar essa base. Você pode pensar isso fazendo uma introdução histórica, uma introdução por meio de dados, por meio de narrativas, de notícias, de citação e conceituação de fatos. Infelizmente, o tempo da nossa aula acabou, inclusive eu já passei uns 5 minutinhos, me desculpem. Não vai dar para terminar isso, eu ia dar mais alguns exemplos, falar um pouquinho mais disso, mas em 5 minutinhos na próxima aula a gente fala mais um pouco desses tipos de introdução para ajudar vocês a terem ideias e a pensar um pouquinho mais. E conto com vocês na próxima aula e espero que vocês tenham gostado dessa, gente. Tchau, tchau e até mais.